Olá, sejam bem-vindos ao canal do SESB. Pedimos que curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam aqueles que não foram inscritos. Estejam conosco em todas as nossas atividades. Segunda-feira, Evangelho no Lar às 20 horas. Terça-feira, às 19h30, presencial. E terça-feira também, às 20h30, a nossa irradiação. Todos os sábados, das 15 às 17 horas, a nossa reforma íntima. Segue nosso telefone para contato, nosso endereço, o nosso canal no Instagram e também segue o nosso QR Code da nossa conta para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente. Toda ajuda é bastante bem-vinda. Vamos dar início com a nossa oração. Querido Mestre Jesus, benfeitores responsáveis por essa atividade do Evangelho no Lar, do nosso Centro Espírita Ceareiros do Bem, pedimos que estejam conosco nesse instante para a realização desse Evangelho. Rogamos também o auxílio dos nossos benfeitores para que possam nos auxiliar com a inspiração, a intuição e com a compreensão e entendimento da lição, para que nós consigamos verdadeiramente colocar em prática em nossas vidas, na nossa família, no nosso lar. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram no mundo espiritual, ligados a nós por qualquer motivo que seja, a realizar também este Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 48, o espírito da maldade. O espírito da maldade, que promove aflições para muita gente, vendo em determinada manhã um ninho de pássaros felizes, projetou destruir as pobres aves. A mãezinha alada, muito contente, acariciava os filhotinhos, enquanto o papai voava à procura de alimento. O espírito da maldade notou aquela imensa alegria e exasperou-se. Mataria todos os passarinhos, pensou consigo. Para isso, no entanto, necessitava de alguém que o auxiliasse. Aquela ação exigia mãos humanas. Começou então a buscar a companhia das crianças. Quem sabe algum menino poderia obedecê-lo? Foi à casa de Joãozinho, filho de Dona Laura, mas Joãozinho estava muito ocupado na assistência do irmão menor. E como o espírito da maldade somente pode arruinar as pessoas insinuando-se pelo pensamento, não encontrou meios de dominar a cabeça de João. Correu à residência de Zelinha, filha de Dona Carlota. Encontrou a menina trabalhando, muito atenciosa, numa blusa de crochê, sob a orientação materna. E em vista de achar-se o cérebro tão cheio de ideias de agulha, fios de lã e peças por acabar, não conseguiu transmitir-lhe o propósito infeliz. Dirigiu-se então à chácara do senhor Vitalino. Ao observar que o Quincas, filho dele, estava em condições de servi-lo. Mas Quincas, justamente nessa hora, mantinha-se obediente sob a orientação do papai, plantando várias mudas de laranjeira, e tão alegre se encontrava a meditar na bondade da chuva e nas laranjeiras do futuro, que nem de leve percebeu as ideias venenosas que o espírito da maldade lhe soprava na cabeça. Reconhecendo a impossibilidade de absorvê-lo, o gênio da maldade lembrou-se de Marquinhos, o filho da Dona Conceição. Marquinhos era muito mimado pela mãe, que não o deixava trabalhar e lhe protegia a vadiagem. Tinha 12 anos, bem vividos, e vivia de casa em casa a reinar na preguiça. O espírito da maldade procurou e o encontrou, à porta de um botequim, com um enorme cigarro à boca. As mãos dele estavam desocupadas e a cabeça vaga. "Vamos matar passarinhos", disse o espírito horrível aos ouvidos do preguiçoso.
Marquinhos não escutou em forma de voz, mas ouvia em forma de ideia. Saiu de repente, com um desejo incontrolável de encontrar avizinhas para a matança. O espírito da maldade, sem que ele o percebesse, conduziu-o facilmente até a árvore em que o ninho feliz recebia as carícias do vento. O menino, a pedradas criminosas, aniquilou pai, mãe e filhotinhos. O gênio sombrio transformara-lhe as mãos e, após o assassínio das aves, levou-o a cometer muitas faltas que lhe prejudicaram a vida por muitos e muitos anos. Somente mais tarde é que Marquinhos compreendeu que o espírito da maldade somente pode agir no mundo por intermédio de meninos vadios ou de homens e mulheres votados à preguiça e ao mal. Essa lição vem a calhar aquele ditado popular que nos diz que mente vazia é a oficina do diabo. Aqui, Neio Lúcio nos mostra por essa lição de número 48, o espírito da maldade, que a maldade necessita de mãos humanas para se manifestar na Terra. A maldade é algo que vem do nosso lado primitivo, brutal, da nossa ausência de humanidade. Necessitamos, para que ela se manifeste no mundo, necessita que alguém, algum ser humano da Terra, dê asas a que ela se manifeste. E essa manifestação desse espírito da maldade também pode se dar quando a gente diz da ação dos nossos irmãos do mundo espiritual, que a gente chama de obsessores, espíritos inferiores ou espíritos ignorantes, voltados ao mal, e algumas religiões denominam diabos, demônios, Satanás, mas que são entidades como nós, voltadas ao mal. Mas que mesmo essa maldade que eles sugestionam, influenciam o nosso pensamento, tem que haver uma ressonância naquele que acolhe essa informação, mostrando claramente aqui na lição que esse espírito da maldade, essas influências espirituais, elas ocorrerão em nós, principalmente quando nós estamos desocupados. O desocupado nem sempre é estar ausente de fazer algo, ausência de atividade manual. Não é o desocupado pelo simples fato de não estar fazendo nada fisicamente, mas deixar a mente, os sentimentos invigilantes. Não está plenamente orando e vigiando, como já nos disse Jesus. E aqui é uma estratégia muito inteligente, muito interessante, que nós devemos nos utilizar, que é o trabalho. Esse trabalho é o trabalho também de autoaprimoramento, porque se nós estamos observando os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, nós estamos trabalhando elas para melhorar elas em nós, não sobra espaço para que nós deixamos extravasar o nosso lado mais animalizado. Lembrando que toda sugestão ela tem que ter ressonância
naquele que a acolhe. Então, é impossível nós recebermos uma sugestão e executar essa sugestão sem que nós também queiramos, sem que encontre respaldo moral em nós. Jesus Cristo, por exemplo, nos mostra isso claramente na tentação do deserto. E Jesus Cristo, nós sabemos que nunca foi tentado propriamente dito, mas ele quis nos mostrar. Tem inclusive uma palestra no nosso canal chamada Tentação de Jesus. É muito interessante, aqueles que queiram se aprofundar mais nesse assunto, mostrando que são as tentações do mundo que nós somos tentados. As nossas más inclinações, as nossas imperfeições, elas nos tentam fazer com que nós nos mantenhamos nessa inferioridade moral. Então, se nós nos mantivermos sempre buscando o nosso auto-aprimoramento, o nosso conhecer a si mesmo, nós não estamos abertos a essas sugestões, a essas influenciações. Nós estaremos ocupados, com a mente ocupada, porque o bem e o mal são antagônicos. Se eu estou com a mente ocupada pelo bem, o mal não penetra. Mas se eu estou com a mente ocupada, desocupada, vazia, facilmente pode entrar tanto bem quanto mal. E aquilo que mais me agradar é a direção em que eu vou me direcionar. Então, uma forma de nós tentarmos nos manter mais distantes do espírito da maldade e o espírito da maldade dentro de nós é o conhecer a si mesmo, o autodescobrimento, a vigilância constante. E na Terra essa vigilância tem que ser constante, esse orar e vigiar, porque tudo nos convida para o profano, tudo nos convida para algo que não seja sagrado. A nossa vida, ela é totalmente materialista, material. Se nós não estivermos o tempo todo nos convidando a nos espiritualizar, nós ficamos muitas vezes presos no espírito da maldade, ou não só no espírito da maldade, mas nas próprias ilusões do mundo. E aqui tem uma parte que é bem interessante, que a mãe de Marquinhos, que é essa criança que tinha más inclinações, e a mãe não o corrigiu como deveria, não lhe ocupou como os pais devem ocupar. Lembrando que os nossos filhos vêm a nós para que nós os aproximemos mais eles de Deus. Eles não são nossos filhos, eles são filhos de Deus, como nós também somos filhos de Deus. São empréstimos para nós, que nós daremos conta do que fizemos deles. A obrigação primeira dos pais é fazer com que os filhos se aproximem mais de Deus. Ainda que os filhos não venham a se aproximar completamente deles, dos pais, mas que tenha se aproximado de Deus, os pais cumpriram a sua missão. Porque esse é o objetivo dos nossos filhos, virem à nossa família, para que nós o conduzamos ao Pai. E essa mãe, aqui na lição, ela deixou o filho desocupado, não lhe deu ocupações, deixou a sua mente vazia. Era uma criança mimada, mas
que essa falta de ocupação e vigilância, lembrando que a nossa mente nunca fica desocupada. Se a gente não ocupa com coisas boas, automaticamente ela está sendo ocupada por algo que não é tão benéfico para nós. E essa criança, pela preguiça, por deixar a sua mente desocupada, sem atividades para o bem, como as demais crianças que se encontravam ocupadas realizando as atividades do lar, ele já mostrava suas más inclinações, que mostra que um cigarro à boca. Então, já que não estava fazendo bem, estava se aproximando do mal. E quando o espírito da maldade se aproxima, ele então começa a realizar o mal, vai até essas aves, matam essas aves, e só depois de cometer muita maldade é que ele percebe que o espírito da maldade somente pode agir no mundo por intermédio de meninos e homens voltados à preguiça e ao mal. Muito interessante aqui, ele coloca a preguiça e a maldade como as duas portas para as nossas obsessões, para permitir a maldade se manifestar. A preguiça, porque se eu não leio um livro edificante, se eu não faço a minha reforma íntima, se eu não me movimento para o bem, se eu não faço caridade, se eu não me transformo moralmente, se eu deixo essa preguiça me consumir, a pessoa que nada faz já está fazendo mal, segundo os espíritos, dizem a Kardec no Livro dos Espíritos. Aqueles que fazem o bem são aqueles que agem, executam, fazem trabalho, servem. Aqueles que fazem realmente o bem. E aqueles voltados ao mal. Então, aqui já é um desvio de moral mesmo. Então, tanto o nosso desvio de moral quanto a nossa preguiça nos aproximam do mal. Para que nós, então, nos afastemos do mal, como os espíritos dizem a Kardec, inclusive, que o mal deixará de nos influenciar a partir do momento em que nós nos tornarmos bons, porque nós nos tornando bom, fazendo a nossa reforma íntima, fazendo a nossa transformação moral, os espíritos mais elevados irão se aproximar de nós e automaticamente os espíritos imperfeitos se afastam. Porque quando nós nos elevamos, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós nos aproximamos por sintonia daqueles que estão no mesmo grau de evolução. E todos aqueles que estão num grau de evolução inferior não nos acessam, porque não tem mais sintonia. Eu não penso mais naquela faixa vibratória, eu não estou mais ali. Tudo que está embaixo, digamos assim, não me atinge. Mas para que isso aconteça, eu tenho que me elevar. Eu tenho que me elevar em pensamentos, sentimentos, emoções. Eu tenho que estar constantemente buscando a minha autotransformação, a minha renovação moral, a minha reforma íntima. Só então eu conseguirei me tornar bom e então me afastarei do mal. E o mal, quando vier a mim, será não para me converter em um ser humano mau, porque não mais conseguirá, mas sim será auxiliado, como Jesus fez ao se aproximar
de vários irmãos que se encontravam obsediados, doentes, e ele os curou, os auxiliou a se libertarem pelo seu grande amor. Ele ajudou nesses processos de desobsessão, mas foi muito claro e enfático ao dizer: vá e não peques mais, ou seja, faça sua renovação moral, para que mal maior não te aconteça. Então, não basta que eu vá a algum centro espírita, a algum lugar, e que eu realize um tratamento de desobsessão, porque se eu faço esse processo, mas eu deixo a porta aberta do meu coração, um espírito vazio, a porta aberta é convidativa a outros entrarem. Pode ser que não seja aqueles que se encontravam, mas outros, no mesmo intento, que são chamados a nós pela nossa própria inferioridade. Então eles, os afins, nós, não tem aquele ditado que diz: diga com quem tu andas que lhes direi quem tu és? Então nós somos aqueles que chamamos as nossas companhias. As nossas companhias estão conosco porque são iguais a nós. Nós gostamos de beber, por exemplo. Teremos amigos que gostam de beber. Nós gostamos de fumar. Teremos amigos que gostam de fumar. Nós gostamos de fazer maldade. Teremos amigos que gostam de fazer maldade. Por sintonia. Não é que eles são piores que nós, é que eles são iguais. Então, nos auxiliam a fazer as maldades que já tem em nós, mas que muitas vezes nós não temos coragem, pela nossa criação, pela nossa cultura, pela sociedade em que a gente tá. Eles dão aquele empurrãozinho. Não tem muita gente que diz assim, que bebe pra relaxar, pra se soltar, pra falar, pra fazer as coisas que não tem coragem. São. Então, é mais ou menos assim que funciona. Eles nos auxiliam a fazer aquilo que a gente também tem vontade, mas que às vezes não tem coragem. Então, dão um empurrãozinho e logo sim pode nos conduzir a grandes despinhadeiros, porque a maldade faz mal àquele que a possui. Então, nós automaticamente somos os primeiros a receber a influência da maldade, principalmente posteriormente, quando a gente tomar consciência de tanta maldade que cometeu, tanto mal que fizemos a outras pessoas também, e o quanto isso prejudicou outras vidas e a nossa vida também. Então, que a gente possa ficar com essa reflexão de hoje, o espírito da maldade, para que nós fiquemos sempre vigilantes dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas ações, para que elas não deem asas nem espaço para o espírito da maldade entrar dentro do nosso coração, para que nós venhamos a nos converter também, e homens, mulheres, crianças, mas que nós tenhamos vigilância constante, vigiai e orai, como já dizia Jesus, para que nós consigamos nos ver distantes, livres do espírito da maldade, existente em nós, primeiramente, pela nossa renovação moral, e consequentemente nos afastando da maldade de fora de nós. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Agradecemos imensamente pela oportunidade desse Evangelho em nosso lar, pela oportunidade de nos encontrarmos reunidos em família, para esse momento em que trazemos Jesus para dentro dos nossos lares. Que possamos receber essas emanações que vêm do alto, realizando a limpeza psíquica em nossos lares, realizando essa limpeza
também dentro dos nossos corações, pensamentos, sentimentos que não condizem com o Evangelho de Jesus, e que possamos receber fluidos de paz, de harmonia, de tranquilidade, de amor, de equilíbrio, que invade todo o nosso lar. Todos aqueles que residem em nosso lar são beneficiados por essas energias, todas as plantas, todos os animais e todos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estão ligados a nós, ao nosso lar, que possam também ser conduzidos de forma amorosa por esses nossos irmãos, trabalhadores do mundo espiritual, responsável por essa atividade do Evangelho no lar, a espiritualidade, onde possam receber auxílio, amparo, socorro. Agradecemos, Pai, imensamente pela grande oportunidade do Evangelho no lar, em nosso lar. Que assim seja. Espero que tenham todos uma excelente semana, de muito aprendizado, de muita renovação moral, que estejamos juntos na próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá.